Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é a Memória Capixaba, trazendo de volta nossas pesquisas sobre história do Espírito Santo desde o descobrimento do Brasil. Eu sou um pesquisador autônomo, independente, curioso, né? Sempre fui apaixonado por história, geografia e matérias afins. Sempre foram minhas grandes paixões essas matérias, né? Tanto que até hoje a gente se lembra dos professores lá no primeiro grau, no segundo grau, né? Especialmente no segundo grau. Professora Glorinha de História no Colégio Salesiano e também lá o professor Morelato de Geografia, também no Colégio Salesiano nos anos 70, onde eu fiz o meu segundo grau desde 1975 até quando eu saí de lá para o vestibular em 1981. E hoje eu vou trazer para vocês aqui uma matéria da revista Vida Doméstica de 1928 que trata a respeito do desenvolvimento, né, do Espírito Santo nesse período em que estava à cabeça do Palácio Anchieta, Palácio do Governo do Estado, o senhor Aristeu Borges de Aguiar, governo muito conturbado, governo que começou em 1928 e terminou abruptamente com a Revolução de 30, no ano de 1930, no meio daquela confusão política, também uma espécie de guerra civil, diria, foi uma guerra civil realmente, né, que o Brasil enfrentou nesse período dos anos 20 e 30, desde as revoltas que aconteceram especialmente entre sargentos, né, cabos, soldados e sargentos do Exército, da Marinha Brasileira também, né, a revolta do Forte de Copacabana e outras revoltas que acabaram, né, deixando muito insatisfeita essa bolha, né, das Forças Armadas Brasileiras no período. E aí, isso aí acabou culminando com o golpe do Getúlio, que também era das Forças Armadas, no ano de 1930, e daí para frente nós tivemos uma ditadura terrível do Getúlio. Era um homem de ideologia fascista, amigo das ideias de Benito Mussolini, inclusive de Adolf Hitler, logo depois que o chanceler subiu ao governo da Alemanha em 1932, e a gente vai vendo aí os desdobramentos, inclusive com relação ao crash da Bolsa em Nova York em 1930, 29 e 30, que deu naquele problema financeiro gravíssimo que afetou o mundo inteiro, né? O famoso crash da Bolsa de Nova York de 1930, e depois resultou num terceiro mandato do Roosevelt. Depois a gente entra na Segunda Guerra Mundial e um quarto mandato do Roosevelt, por incrível que pareça, né? O primeiro e único presidente dos Estados Unidos que assumiu 4 mandatos. E a gente vê, né, que desde sempre o mundo está interligado de forma inexorável. Não há como você apartar o mundo, as culturas do mundo inteiro, países, estados nacionais, das suas relações comerciais, né? Com relação ao crash da Bolsa em 29, o Brasil exportava café, muito café, era o maior do mundo, né? E também, claro que já tinha a concorrência de países como a Colômbia, países do Oriente Extremo, e também de alguns países do Caribe, né? Do café, que começou a sofrer queda no valor da exportação do café brasileiro, que não era de boa qualidade, aliás, nunca foi, né? Só o café que vai para fora hoje em dia é um café de boa qualidade. Mas de qualquer jeito o Brasil sofreu inclusive com o cacau também, né? Grandes plantadores de cacau do sul da Bahia e também do norte do Espírito Santo sofreram muito. O açúcar também, né? Com o problema da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, né, da Grande Depressão, que a gente chama, né? E depois a política do New Deal do Franklin Delano Roosevelt. E o Vitória vivia nesse período, né, gente? Vitória também era um polo exportador por conta dos nossos 2 portos aqui importantes, né? E em 1928, esse era um homem à frente do Palácio do Governo. Ele havia substituído seu amigo e correligionário, o Dr. Florentino Avidos, que ficou com as chaves do Palácio do Governo entre 1924 e 1928, e depois houve um racha, né? É uma história bem confusa na história do Espírito Santo nessa época, que acabou dando
numa deposição do Aristeu Aguiar e a chegada à Vitória, aqui no Porto, do senhor João Punaro Bley, lugar-tenente do senhor Getúlio Vargas, né? Essa edição da revista Vida Doméstica, ela está celebrando alguns fatos interessantes, como, por exemplo, a inauguração da ponte monumental sobre o Rio Doce, com o marco da engenharia brasileira, conectando duas importantes partes, né, daquele município de Colatina. Também a publicação apresenta imagens de uma cerimônia dessa inauguração, né, que eu vou mostrar para vocês. Aí tem os secretários do governo do Aristeu Aguiar. Aí está Ormando Aguiar. Esse foi um presidente estadual que fez muito nepotismo, né? Ele era muito afeito ao nepotismo. Todo mundo era parente, primo, irmão, etc. Está aí Dr. Nelson Monteiro, secretário da Presidência da República. Ormando Aguiar, irmão dele, do presidente Aristeu, era secretário da Agricultura. Mirabeau Pimentel também era da família, secretário do Interior, importantíssima pasta, talvez a principal depois do presidente estadual. O doutor Atílio Viváqua, né, que era secretário da Instrução, na época chamado Secretaria da Educação, chamava-se Secretaria da Instrução. Esse homem, sim, doutor Atílio Viváqua era um homem sério, probo, honesto. Aí o José Vieira Machado, secretário de Fazenda. E aqui nós temos, então, o vice-presidente, doutor Joaquim Mesquita, né? O prefeito da cidade de Vitória era o doutor Moacir Avidos, que era filho do ex-presidente, anterior ao Aristeu Aguiar, né? E o doutor Danton Bastos, que era o procurador-geral do Estado, né? Aqui a gente vê fotografias da posse. Deixa eu ver o que mais tem aqui nessa publicação. Uma visita ao convento da Penha, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui de importante aqui. A cerimônia de inauguração dessa ponte, gente, se deu com a participação do Dr. Florentino Avidos, também do Dr. Aristeu Aguiar e do ministro Héctor de Souza, que participaram dessa inauguração, que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver. Aqui eles foram até o convento da Penha. Aqui a inauguração da estrada de Canaã. Aqui ainda a subida ao convento da Penha também, né, e a descida depois. Aqui eles foram até Santa Teresa para a inauguração dessa estrada entre Santa Teresa e o Vale do Canaã. Deixa eu ver o que mais. Aqui inauguração de estradas, né, gente? Essa reta da Piratininga, lá em Vila Velha, né? Aqui chegaram ao 3º BC na época, hoje é chamado 38BI. Antigamente era o 3º Batalhão de Caçadores, hoje chama-se 38º Batalhão de Infantaria. Aqui a Estrada da Penha, acesso para a subida da ermida lá até o convento da Penha, né? Aqui está o Aristeu junto com o Florentino, o senador Monjardim na época, no carro da presidência da República, chegando até o 3º Batalhão de Caçadores e depois subindo até o convento da Penha. E a estrada da Piratininga era essa que levava ali da estação de Paú até o convento da Penha, né? E essa, gente, é a ponte, né? A gente vê aí a inauguração simbólica, né? O ministro Heitor de Souza e Dr. Florentino Avidos, que ainda era presidente do Estado, desataram a fita e a abertura do trânsito para a nova via. Essa a via da tal ponte monumental ligando Vitória à Vila Velha, né, gente? Essa foi a inauguração. Dr. Moacir Avidos, prefeito da cidade, leu um discurso, né, durante a inauguração da ponte. E essa foi, gente, a abertura da ponte Florentino Avidos, né, ligando Vitória à Ilha do Príncipe e da Ilha do Príncipe ligando a Vila Velha, né? O primeiro automóvel, seguido de inúmeros outros automóveis, tornava efetiva a inauguração da ponte, conduzindo as altas autoridades do Estado, né, nessa travessia. Infelizmente as fotos não estão boas, né? Essa, gente, é uma matéria da revista Vida Doméstica do Rio de Janeiro. Aqui, deixa eu ver o que tem mais de interessante aqui. A inauguração da estrada de rodagem ligando Vitória a Colatina.
a importância desse marco, importantíssimo na época, né, gente? É uma outra coisa muito importante. E também a inauguração da ponte Florentino Avidos de Colatina. A matéria dá ênfase à curva da estrada de rodagem Vitória Colatina, reforça a ideia de que a superação desses obstáculos geográficos, geológicos até, né, era fundamental para a integração desse território estadual, né, inclusive para o escoamento da produção, né, que vinha do interior, para chegar até os portos, né, para a saída dessa produção agrícola e pecuária, etc. E as imagens de automóveis e trens trafegando pelas novas estradas evidenciam a modernização em curso no Brasil, especialmente com essa nova malha viária aqui do estado do Espírito Santo, né? Aí, essa visita de fé que eles colocam aqui na matéria, cadê? Essa visita aqui ao convento da Penha, você vê que eles subiram de carro e os últimos metros foram subidos a pé. O pessoal nessa época não era muito afeito a caminhadas assim não, tá? O pessoal era mais preguiçoso do que é hoje. Deixa eu ver. As fontes da revista Vida Doméstica, de 1928, não mencionam especificamente o termo visita de fé. As fontes são transcritas de debates sobre essa visita, que foi importante, né, para a abertura dessa estrada, ligando a parte baixa lá da prainha, em Vila Velha, até a parte alta do Morro da Penha, né, onde fica o convento da Penha, né? Deixa eu ver o que mais de importante nós temos aqui nessa matéria. Essa matéria está toda transcrita, gente, no Memória Capixaba no Facebook, né? Entre as grandiosas obras realizadas no Espírito Santo está avulta, como ele fala, abunda a ponte de Colatina, agora inaugurada, trabalho que honra a firma Soares e Sampaio e Companhia Limitada. Aí tem aquelas coisas, né, dessas firmas que são contratadas, gente, olha, né? Sempre teve uma propinazinha, um 20%, 30%, e quem estava à frente dessa engenharia toda era o Dr. Oscar Machado da Costa, engenheiro, né? Inclusive Patrício. A referida firma foi contratada para o fornecimento da estrutura metálica, dessa superestrutura, que era muito parecida com a estrutura da ponte Florentino Avidos, né? Totalmente de metal, para o fornecimento dessa estrutura, que conta com 26 vãos de 45 metros de comprimento, peso bruto de cada um de 45 toneladas. A fim de dar rápido andamento à sua montagem, o engenheiro Oscar Machado da Costa projetou um aparelho de transporte que está na gravura. Cadê? Esse aqui, ó. Olha que interessante, gente. Sob trilhos, hein? Tá vendo? Olha que engenharia bacana, né? O cara construiu esse aparato para trazer, né, as partes dos vãos da ponte para serem colocados no lugar. Muito legal, né? O que levou todas as pesadíssimas vigas de ferro montadas à margem do Rio Doce, colocando-as nos respectivos lugares. Depois de organizados os serviços, né, montaram-se então apenas em 32 dias 22 vãos completos na extensão de 572 metros e perfazendo o peso de 990 toneladas. Esse foi o recorde sul-americano de montagem de pontes, tendo todo esse extraordinário trabalho ficado concluído em 2 meses e meio antes do prazo estipulado do contrato. Olha que bacana! Nas fotos, né, ele fala que nos clichês, além do transportador, vê-se também um aspecto dos trabalhos do Dr. Moacir Avidos, que era secretário da Agricultura no Espírito Santo na época, engenheiro-chefe Dr. Oscar Machado da Costa, engenheiro fiscal Dr. Paulo de Brito e engenheiros auxiliares Drs. Nonato dos Santos e Rubem Montemor, ao inaugurar-se a ponte que tanto honra a engenharia e a indústria nacional. Aqui nesse banquete, quem é esse banquete aqui, gente? Um almoço oferecido aos deputados estaduais do Espírito Santo, aos membros do novo governo, né? O governo Aristeu Aguiar, que iria tomar posse em sequência, Dr. Nelson Monteiro e Atílio Viváqua,
pelas suas designações, secretários da presidência do Estado e secretário da Instrução Pública, que seria a Secretaria de Educação. Então é isso aí, gente. É só uma matéria rápida aqui da revista Vida Doméstica, que a gente encontra. Esse é o Florentino Avidos, né, para quem não conhece. Aqui, gente, é um desfile da comitiva do novo presidente do Estado, o Dr. Aristeu Borges de Aguiar, dirigindo-se para o Palácio Anchieta, passando ali pela Avenida da República, né? Aqui no Parque Moscoso. Aí o grupo foi fotografado aqui na escadaria da antiga Assembleia Legislativa, né, que ficava na Cidade Alta, de frente ao Palácio Anchieta. Aqui os alunos do ginásio de Vitória, escola particular aqui da cidade, muito importante para famílias abastadas, né? Fazendo continência para o novo presidente Aristeu Aguiar, esse homem aqui. Aqui assinando a posse. Aqui no canal, gente, tem várias playlists, né? Uma das playlists fala a respeito da presidência do Aristeu Aguiar e todos os desdobramentos terríveis que deram numa renúncia, numa fuga, né? Logo depois da chacina da caravana da Aliança Liberal, que passou pelo Espírito Santo. E nós tivemos aqui discursos muito inflamados contra o presidente da República, contra o presidente do Estado, e aquilo deu num tiroteio terrível, onde morreram muitas pessoas, muitas saíram feridas. Uma força extrema que foi colocada pelo governo do Estado através do secretário do Interior, o doutor Mirabeau Pimentel, a força policial, cavalaria, inclusive, artilharia e tudo, da força policial e do 3º Batalhão de Caçadores contra a população que estava participando dos comícios da caravana liberal, que vinha passando por várias cidades do Brasil, passou por Vitória. E depois desse acontecido, que repercutiu em toda a imprensa nacional, na capital federal, especialmente no Rio de Janeiro, na época, né, em 1928, que acabou dando muito problema, e logo depois, em 1930, e logo depois nós tivemos o golpe do Getúlio Vargas e, subsequentemente, a saída do Aristeu Aguiar e a entrada no governo do Estado, não mais como presidente, nem como governador, mas como interventor do Getúlio Vargas, o major João Punaro Bley, o capitão na época, né, João Punaro Bley. Então é isso aí, gente. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, mais um vídeo aqui do canal. E a gente vai trazendo essas pesquisas que a gente faz de forma aleatória. Se você tiver alguma sugestão, por favor, deixa um comentário lá. Aqueles 3 Cs, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Se estiver gostando, curte. Se não estiver gostando também, pode dar um dislike, não tem problema. Desde que você coloque lá um comentário, o que está pegando, o que a gente pode melhorar, que tipo de pesquisa você gostaria que nós fizéssemos aqui a respeito da história do Espírito Santo, sempre com foco das relações humanas e comerciais, políticas do Espírito Santo com os estados limítrofes, Rio de Janeiro, Minas e Bahia, com o restante do Brasil, com a África, durante as navegações e durante o tráfico negreiro, aqueles 300 anos de tráfico negreiro entre África e América do Sul, e também com o resto do mundo, né? Afinal de contas, o Espírito Santo sempre foi um estado exportador e importador, né? Então a gente faz sempre essa correlação, especialmente levando em conta essa geopolítica econômica internacional. Valeu, pessoal, muito obrigado e vamos em frente com a pesquisa. Valeu! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.